Se nenhum dos elementos a gente tiver o mesmo id, que é o valor armazenado da variável id, a variável índice permanecerá com o valor de -1. Se for verdade, a função imprime a mensagem de pessoa não encontrada. Pessoa não encontrada. Se o valor da variável índice não for igual a -1, a função declara a variável de pessoa chama pessoa inicializa com o elemento da agenda no índice armazenado na variável índice. No caso, isso aqui. Pessoa igual a agenda igual negócio índice. Em seguida, a função imprime várias informações sobre a pessoa consultada, incluindo o nome, ID, CPF, e-mail, data de nascimento e telefone. Agora a função listar pessoas. Recebe dois argumentos. Um ponteiro para a estrutura pessoa chamada agenda. E o inteiro de quantidade. A função é usada para listar todas as pessoas existentes na agenda. A função imprime a mensagem lista de pessoas. E em seguida a função verifica se o valor da variável em quantidade é igual a 0. Se for, a função imprime uma mensagem nenhuma pessoa cadastrada. Retorna sem fazer mais nada. Se a variável, se o valor da variável da quantidade não for igual a 0, a função entra em um loop for que percorre todos os elementos da agenda até o índice quantitativo -1. Dentro do loop, a função declarável tipo pessoa, chamada pessoa, inicializa o elemento atual da agenda. Depois imprime informações sobre a pessoa atual. A função imprime uma linha separada para separar informações diferentes das pessoas. Ela imprime isso aqui, então, pessoa na agenda, a consultar, ID, nome, CPF, e-mail, data de nascimento, telefone salvos já no negócio. Agora a função salvar agenda, ela serve para salvar o arquivo agenda na agenda. A função começa declarando ponteiro file chamado arquivo, usando a função forOpen para abrir o arquivo agenda de modo escrito W. Em seguida, a função verifica se o valor do ponteiro é igual a null. Se for verdade, a função imprime mensagem erro ao abrir o arquivo, sem fazer mais nada. Ela retorna no caso. Se o valor do ponteiro do arquivo for igual a null, a função verifica se o valor do ponteiro é igual a null. Se for verdade, a pessoa imprime erro ao abrir o arquivo. Se o valor do ponteiro do arquivo não for igual a null, a função entra em um loop for que percorre todos os elementos da agenda até o índice de quantidade -1. Depois do loop, a função declara a variável tipo pessoa, chamada pessoa, e inicializa com o elemento atual da agenda. A variável de pessoa igual a agenda. Chamada pessoa, inicializa o elemento atual da agenda. Em seguida, a função usa fprint para escrever informações sobre a pessoa atual no arquivo do texto. As informações são escritas em uma única linha separadas por ponto e vírgula. A função... Agora a função carregar agenda. A função carregar agenda é a função usada para carregar todas as pessoas existentes do arquivo texto chamado agenda na agenda. Todos os arquivos da agenda. Ela começa declarando o ponteiro file chamado arquivo, usando a função fopen. O arquivo agenda text no modo de leitura R. Em seguida, a função verifica se o valor ponteiro é igual a null. Se for verdade, a função imprime a mensagem agenda vazia e retorne sem fazer mais nada. Se o valor do ponteiro do arquivo não for igual à função, entre em loop que continua até o final do arquivo seja alcançado, usando a função foff. Dentro da função, declara a variável tipo pessoa. Em seguida, a função usa fscan para ler as informações sobre uma pessoa do arquivo do texto e armazená-las na variável pessoa. Depois que as informações sobre a pessoa são lidas, o arquivo texto é uma pessoa adicionada na agenda no índice, apontada para a quantidade
pelo ponteiro quantidade. O valor apontado pelo ponteiro quantidade é incrementado em 1. E o loop continua até que todas as pessoas do arquivo tenham sido lidas a agenda. Depois todas as pessoas do arquivo do texto tiverem sido adicionadas à agenda, a função fclose fecha o arquivo do texto. A segunda função é o CPF, que é usada para verificar se o CPF é válido. A função começa declarando duas variáveis, dígito 1 e dígito 2, iniciando com o valor 0, os dois 0. Em seguida, a função entra um loop que percorre os 9 caracteres do vetor apontado como CPF. 9 caracteres. Dentro do loop, a função usada, a função INCIDIC, se verifica se o caractere atual dígito é um numérico. Se não for numérico, não vai. Se o caractere não for numérico, retorna 0. Indica que o CF não é válido. Se o caractere atual for um número numérico, os valores das variáveis dígito 1 e dígito 2 são atualizados usando cálculos específicos. Depois do loop, os vetores das variáveis dígito 1 e dígito 2 são atualizados novamente usando cálculos específicos. Por fim, a função retorna 1. Se os dois últimos dígitos do CPF forem iguais aos vetores calculados na variável 1 e 2, respectivamente, caso contrário, a função retorna 0, indicando que o CPF não é válido. Então, a função validar e-mail é usada para verificar se o e-mail é válido. A função começa declarando duas variáveis inteiras chamadas arroba e ponto. Tem arroba e tem ponto no caso. Iniciando com o valor 0. Eles iniciam com o valor 0. Em seguida, a função entra um loop para for, que percorre todos os caracteres apontados pelo e-mail. Dentro da função verifica se o caractere atual é arroba ou ponto. O caractere atual for arroba, a variável tem arroba é definida como 1. 0, 1. E se o caractere for igual a ponto, a variável tem definição comum também. 1. Se o caractere atual for igual depois do loop, a função retorna 1. Se as variáveis têm arroba e pontos forem ambas 1, caso contrário, a função retorna 0. A gente quer que o e-mail não é válido. Retorne aqui. Depois das variáveis arroba 1, caso contrário, a função retorna... Beleza. A segunda, a função validar data, é a última função do nosso algoritmo. É a função usada para verificar se a data de nascimento é válida. A função começa declarando 3 variáveis inteiras. Dia, mês e ano. Um vetor de caractere chamado copy data. Em seguida, a função usa a função script para copiar o valor do vetor dos caracteres apontados pelo ponteiro data para o vetor caracteres cópia data. Em seguida, a função usada, a função script. Não, beleza. Depois disso, a função verifica se o comprimento do array dos vetores de caracteres copia data é igual a 10. Se não for, a função retorna 0, para indicar que o data de nascimento não é válida. Retorna 0, se não é válida. Dentro do loop, a função verifica se os índices atual do loop é igual a 2 ou 5. 2 ou 5. Se o índice atual do loop for igual a 2 a 5, a função verifica se o caractere atual do array de caracteres copia data é igual a barra. Se não for, a função retorna 0. Significa para indicar que a data de nascimento não é válida. Tem que ter barra na data de nascimento. Se o atual do loop não for igual a 2 assim, a função usa a função INCIDIC para verificar se o caractere atual é um dígito numérico. Se não for, o número retorna 0 para indicar que a data de nascimento não é válida. Depois do loop, usa as funções atoy e ashtok.
para extrair os valores do dia, mês e ano dos vetores cópia data. Em seguida, a função verifica se os valores extraídos são válidos. Por exemplo, se o dia está entre 1 e 31 do mês, e se o mês é entre 1 a 12 e o ano de 1900 a 2023, etc. Se algum dos valores não for válido, a função retorna 0, para indicar que a data do nascimento não é válida. Por fim, todos os valores extraídos foram válidos. A função retorna 1, para indicar que a data do nascimento é válida. Agora, professor, mostrarei para o senhor o código funcionando. Depois de terminado a explicação, mostrarei para o senhor o código funcionando. Cadastrar pessoa, exemplo aqui, Henrique, ID, irei colocar o meu 261 4400022, meu ID. CPF, colocarei o meu 061 497 031 85. E-mail, henriquefranzini@gmail.com. Colocado aqui, data de nascimento 10/12/2002. Dígito de telefone 993595506. Aí a pessoa é cadastrada com sucesso. Aí ainda não criou a agenda, porque eu tenho que sair primeiro. Mas já dá para ver consultar a pessoa. Aí coloco o meu ID de novo. Tem que colocar meu ID de novo. 2022 61 440022. Aí, ó, todas as minhas informações estão aqui. Aí eu vou dar um zero primeiro. Aí crio um arquivo aqui na agenda. Eu vou dar um zoom de novo. Vou aqui em consultar de novo. Vou mostrar para o senhor. 222 61 440022. Aqui está, meu nome completo. Agora eu vou em excluir. Vou em consultar pessoa. Listar pessoa. Aí aqui está, eu, completo. Vou colocar o código de novo. 22261 440022. Aí eu vou escrever errado. Ah, não, tá certo. Naquela hora já apareceu. Aí aqui, em último, excluir pessoa. Digitar o código de novo, 22 61 440022. Pronto, pessoa excluída com sucesso. Pessoa excluída com sucesso, eu dou um 0 aqui. Vou sair, aí eu venho aqui em agenda, não tem mais nada, e é isso, professor.